cisto sebáceo, cisto de massa, aquela massinha, aquela bolinha que sai uma massinha branca. Eu posso ficar espremendo ele ou me prejudica em alguma coisa ficar espremendo esse cisto? É uma delícia, né? Você fica espremendo, sai aquela massinha, tem uns espíritos de porco, ainda pega e cheira, né? Bom, se tu tá com curiosidade de saber se pode ou não ficar amassando esse cisto, fica aí comigo, ser humano. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço, e esse canal é destinado ao mundo da cirurgia, curiosidades e tudo mais. Pessoal, o cisto sebáceo ele é proveniente de um entupimento de uma glândula, e é uma glândula sebácea que produz sebo, que em última análise, pessoal, é o que vai ser responsável por tornar a nossa pele mais sedosa por causa dessa secreção. Ela, de certa forma, ela hidrata e protege a nossa pele. Mas por algum motivo, uma dessas glândulazinhas, a danada, entope. E aí ela entope, ela continua produzindo aquele sebo, aquela massa dentro daquela glândula, e ela vai tufando, e ela vai dilatando. É por esse motivo que o cisto sebáceo, você tem uma cápsula, que é literalmente uma bolsa, tá, pessoal? É como se fosse ali uma bexiga de balão cheia de massa, e aí ele tem um olhinho, que é um olhinho preto, como esse que eu estou mostrando para vocês, que é esse o olhinho que está entupido. Aí o paciente pensa o seguinte, tá, se é uma massa, se é um cisto que foi de uma glândula que foi entupida, e esse olhinho é o que está entupido, se eu abrir esse olhinho e espremer o que tem dentro, eu já resolvi o problema, né? Infelizmente, não. Quando você abre esse buraquinho que você espreme o cisto, você retira a massa que tem dentro dele. Concordo, ótimo. Mas a cápsula do cisto, ela vai continuar lá. E o que produz o sebo, que produz a massa, é justamente as glândulas que estão justamente na cápsula desse cisto. Então, se você espreme o cisto, a secreção de dentro sai, mas a cápsula continua lá, o que vai acontecer? O cisto vai voltar a encher, porque vai continuar produzindo a massa. Só que quando a pessoa pergunta, doutor, posso espremer? Até ele sabe que o espremer não é a resolução do problema. Ele espreme ali mais para diminuir o cisto, para ficar mais tranquilo, e depois ele enche, ele vai lá, espreme de novo. Mas isso não é a melhor coisa a se fazer, pessoal, por um motivo simples. Quando a gente tem o cisto sebáceo, que é essa bolinha com massa dentro, a forma correta de tratar é você retirar ele por completo. E retirar ele por completo envolve também retirar a cápsula, principalmente retirar a cápsula. Se não retirar a cápsula, não vai adiantar muita coisa. Então, quando você tem um cisto, que é um cisto, digamos assim, virgem de manipulação, que nunca infeccionou, nunca inflamou, ele está bonitinho, quando você vai operar, é a coisa mais simples do mundo. Ele está ali na gordura, você solta aquele cistozinho, aquela bolsinha, ela sai da forma mais tranquila do mundo. Por quê? Porque não tinha processo inflamatório nele. Ele sai de forma tranquila, você consegue tirar ele por completo de forma tranquila. Pessoal, agora é a hora que eu peço, se esse conteúdo estiver sendo útil, se inscreve no nosso canal. Faz isso agora que eu estou pedindo. Eu sei que às vezes a gente está assistindo, esquece, eu mesmo faço isso, mas isso ajuda muito a gente que trabalha com conteúdo. Se inscreve agora. Agora, quando a gente tem um cisto que ele começa a ser manipulado, e o que é manipulado, pessoal? É espremer, cutucar, furar. Sim, tem uns seres humanos que pegam espinho de limoeiro, de qualquer outra árvore dessa, e vai lá e larga ali no bicho para furar, para ele poder espremer o que tem dentro. Se você começa a manipular esse cisto, o que vai acontecer? Primeiro, aumenta o risco desse cisto infeccionar. E aí, pessoal, quando ele infecciona, o que vai criar dentro? Vai criar pus. E aquela parede que ela estava bonitinha, pronta para ser retirada com a maior tranquilidade, sem deixar resquício de cisto, ela começa a ficar aderida nos planos laterais. Por quê? Porque ela inflamou. E quando você tem um processo inflamatório, esse processo inflamatório ele vai enraizando para o lado, digamos assim. É tipo como se ele fosse enraizando. Vai ficando mais endurecido. A cápsula se torna uma cápsula mais rígida. Ela para de ser uma cápsula bem delimitada e se torna uma cápsula grosseira, rígida, aderente, como se tivesse grudada nos locais. Não é mais aquele tipo de cápsula que quando você coloca uma pinça e separa, ela separa com facilidade dos outros tecidos. Não, agora ela passa a estar agarrada. Quando você vai espremer, você está induzindo exatamente ao mesmo processo.
Você está induzindo a um processo inflamatório crônico, já que você está ali batendo aquele cisto continuamente, porque você está espremendo o desgramado do cisto. Ele vai gerar um processo inflamatório. E o que vai gerar? Vai gerar, além do risco de infecção que você pode ter, vai fazer com que o seu procedimento cirúrgico da retirada do cisto seja mais difícil e aumente a possibilidade de ficar algum resíduo de cápsula desse cisto e, consequentemente, ele voltar no futuro, tá bom? Entendam que a forma de tratar é principalmente através da cirurgia. A cirurgia é a forma de tratar cisto. Não existe uma forma medicamentosa, uma forma comportamental de tratar esses cistos de massa. Se esse conteúdo foi útil, considerem a possibilidade de se inscrever em nosso canal. É completamente gratuito, eu ganho a presença de vocês e vocês recebem vídeos quase diários. Um abraço no coração de vocês e fiquem com Deus. Fui!